Pronto. Então é o seguinte, hoje, nós vamos, lembrando, a qualquer momento vocês podem ligar o microfone, se alguém tiver sem microfone, coloca a pergunta no chat e se alguém puder fazer, ajuda, porque eu não fico olhando o chat, certo? Nós vamos continuar hoje, como eu estava dizendo, a parte de geometria analítica, que a gente vai estudar durante todo o terceiro bimestre, talvez até um pedaço do quarto, certo? Onde a gente vai entrar hoje, o que nós chamamos de distância entre dois pontos. Ou seja, nós sabemos que a distância entre dois pontos, vamos dizer assim, ela é sempre uma reta, a menor distância. Quando eu sempre vou falar distância entre dois pontos, eu quero saber a menor distância, certo? Por exemplo, tem esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Ponto A, ele vai ter as coordenadas XA e YA, né, que é X do ponto A e Y do ponto A, e eu vou ter um outro ponto B de coordenadas, vamos dizer, XB e YB, certo? Professor, como é que eu falo, quando eu falo distância entre esses dois pontos? Eu estou falando o quê? Eu estou falando justamente da reta, vamos dizer assim, o comprimento, quanto é que vale essa distância daqui para cá. Sempre que eu falar distância, é sempre a menor distância possível, porque a distância poderia ser isso aqui, ó. Isso aqui é a distância entre dois pontos, mas isso aqui não é a menor distância. Menor distância entre dois pontos, ela é sempre uma reta. E qual é o tamanho, vamos dizer assim, dessa reta? Certo? É justamente o que a gente vai aprender a calcular hoje. Certo? Tudo isso aqui eu tirei do livro de vocês, certo? Sempre que eu falo em distância em dois pontos, geralmente temos três casos. Esses dois primeiros são casos até difíceis de aparecer, certo? Estou botando até porque estava no livro. Por exemplo, tem um aqui, ó, entre eles, ó, dado dois pontos distintos, dois pontos diferentes, certo? A e B no plano cartesiano. É justamente o que eu comentei no começo. Chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta, segmento é como se fosse pedaço de uma reta, que tem esses dois pontos por extremidades. Ou seja, se eu tenho aqui ó, o ponto A e o ponto B. Quando eu falar distância em dois pontos, é justamente o tamanho desse segmento aqui, certo? Indicaremos a distância entre A e B. Geralmente você vai ver isso aqui muito, ó. Professor, o que é esse D? Embaixo o AB. Isso aqui indica distância de A até B. Certo? Professor, se fosse de B até C, ficaria D, B, C, que é a distância do ponto B ao ponto C. Esses dois primeiros casos são situações até difíceis de aparecer, certo? Primeiro, aparece mais no terceiro caso que a gente vai ver no próximo slide, certo? Primeiro caso, o segmento AB, de AB, é paralelo ao eixo X, certo? Esse caso aqui só vai ocorrer quando esse aqui for bem paralelo a esse daqui. Então, a distância de A até B nada mais é do que eu subtrair as coordenadas X dele. Professor, o que essas duas barras aqui? São módulos. O que é módulo? Módulo é uma propriedade que se o número for negativo, ele vira positivo. Professor, se ele for positivo, vai continuar positivo. Pois como eu estou tratando de distância, ela nunca vai poder ser um valor negativo. Não existe, a distância daqui de casa para a igreja é menos 60 metros. Não existe. A distância tem que ser sempre um valor positivo. O segundo caso, que também é muito difícil, eu estou falando bem rápido, porque isso aqui é muito difícil de aparecer, esses dois primeiros casos, certo? O segmento AB é paralelo ao eixo Y, ao outro eixo, ó. Nesse caso aqui. Como é que eu faço? Basta eu subtrair as coordenadas Y, também pegando o módulo, certo? Esses dois eu comentei bem rápido, porque o que vai nos interessar mesmo é esse aqui, porque esse terceiro caso, ele abrange o geral. Inclusive, o primeiro e o segundo caso, você pode fazer utilizando esse terceiro caso. O que é que diz aqui? Ó? O segmento AB não é paralelo. O segmento AB não é paralelo a qualquer um dos eixos, que é como, diria para você que 99% dos casos de distância entre pontos, os casos são assim. Por exemplo, tenho aqui o ponto A, onde ele tem a coordenada X dele, XA, YA, e eu tenho um outro ponto B, com a coordenada dele XB, YB, certo? O que eu chamo de distância de A até B, essa distância aqui, ó. Eu estou sublinhando aqui por cima. Isso aqui é a distância de A até B. Eu represento D de A e B. Qual é a forma, professor? A forma que sempre que você for tratar de distância entre dois pontos,
A fórmula é essa aqui, ó. Presta bem atenção nessa fórmula. Vou dar alguns bizus contra ela, com ela, né? Ó, D de AB é distância de A até B, é igual a raiz quadrada. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o que nós chamamos variação do x e variação das coordenadas y, tá entendendo? Por exemplo, eu tenho 2 pontos, ó. A de coordenadas, vamos dizer, xa, ya, e eu tenho B de coordenadas xb, yb. O que é que diz essa fórmula? Para eu saber a distância de A até B, é o quê? Raiz quadrada, abre parênteses, pega o x de A menos o x de B, ó, tá aqui, ó, isso tudo ao quadrado, mas faça a mesma coisa para o y. Pega o y de A e pega o y de B ao quadrado. Qual é o grande cuidado que você tem que ter? Esse sinal aqui do meio, dentro dos parênteses, é menos, e você tem que ter cuidado quando uma das coordenadas for negativo também, que aparece muito, que você vai ter que fazer muitas vezes o jogo do sinal. Aí um bizu. Professor, cuidado para não fazer xa menos ya, não faz. É primeiro a variação das coordenadas x, de um ponto para o outro, depois a variação das coordenadas y, de um ponto para o outro, certo? Um bizu, ó, podemos observar que, cuidado, professor, faz diferença eu começar do primeiro ponto, ou vamos dizer assim, começar do ponto de início ou começar do fim? Não, ó, podemos observar ainda que como, ó, xa menos xb ao quadrado é a mesma coisa que xb menos xa ao quadrado, e a mesma coisa para o y, a ordem das diferenças que aparecem no radicando não importa. Ou seja, não faz diferença nenhuma se você está iniciando, se é tipo assim, xa, como aqui, ó, xa menos xb, ou se você está fazendo xb menos xa. Professor, por que não importa? Não importa justamente por causa do quadrado, da potência 2. Por quê? Vamos dizer que o resultado seja 3. 3 ao quadrado é 9. Vamos dizer que o resultado seja menos 3. Menos 3 ao quadrado também é 9. Então, não importa a ordem de que você começa. Professor, eu posso padronizar? Pode. Quer padronizar? Eu vou fazer sempre o início menos o fim. Tranquilo. É até bom você padronizar. Professor, eu posso padronizar o fim menos o início? Pode. Do jeito que você quiser padronizar, certo? Professor, trazendo para os cálculos, como é que ocorre? Ó, esses 2 primeiros são 2 exemplos que tem resolvido do livro, certo? Depois aí eu vou resolver essas 2 questões com vocês, para a gente finalizar. Mas primeiro deixa eu comentar em cima desses exercícios resolvidos, certo? Aí aqui ele pula algumas partes que eu vou sendo mais específico e eu vou mostrando para vocês de onde veio, certo? Ele faz mais rápido do que eu recomendo, vamos dizer assim. Ó, vamos calcular a distância entre os pontos A, 2 de coordenadas 2 e 3, e B de coordenadas 5 e 1. Ou seja, aqui é o x do ponto A e aqui é o y do ponto A. Aqui é o x do ponto B e aqui é o y do ponto B. Então, vamos lá. Distância de A até B, professor, o que é esse delta, esse triângulozinho aqui? Esse aqui é delta de Pitágoras, de Bhaskara, é o mesmo sinal. Esse delta indica variação. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer assim, ó. Eu costumo colocar a fórmula mais específica, assim, ó. É aquela assim, tipo, xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, certo? Então, vamos substituir. Ó, quem é o xa, professor? Xa, o x de A é 2. Tá aqui ele, ó. 2 menos, que é da fórmula. Quem é o xb, professor? Aí você vai olhar o x do ponto B, ó. 5. Cuidado para não colocar o 3. O que é que muita gente erra? Nesse xa menos xb, pega e faz o 2 menos 3. Não é. É o x de um ponto com o x do outro ponto. Então, fica 2 menos 5. Estou só substituindo. Isso tudo ao quadrado, mais, mesma coisa eu vou fazer agora para os y. 3
menos YA, né? Menos YB, que é 1. Agora, professor, de onde é que apareceu esse 9? O que é que ele fez? É porque ele fez mais rápido. Presta atenção. Isso aqui é o seguinte. 2 menos 5 ao quadrado. 2 menos 5, professor. Sinais contrários. Dou o sinal do maior, que é o do 5, que é o negativo, e subtrai o maior pelo menor. 3, 5 menos 2, 3. Menos 3 ao quadrado, professor. Aí, definição de potência. Menos 3 ao quadrado. O menos 3 é a base, o número em cima é que eu chamo de expoente. Esse 2 significa quantas vezes eu repito a base numa multiplicação. Então, isso aqui é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, menos 3 ao quadrado é 9. Ah, professor, então mesmo a base sendo negativa, eu elevei ao quadrado, pode dar um número positivo? Na verdade, sempre que a base for negativa, mas o expoente for um número par, 2, 4, aqui na parte de distância é sempre 2, esse resultado ele sempre vai ser um número positivo. Sempre, sempre mesmo. Então, não importa se é menos 3 ao quadrado ou se é somente o 3 ao quadrado, o resultado vai ser 9, certo? Então, aqui deu 9, mais... Aqui agora, aqui é mais fácil de ver, né? Por que deu 4, professor? De onde vem esse 4 aqui, ó? 3 menos 1 ao quadrado. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Esse é mais fácil, né? 9 mais 4, 13. Raiz quadrada de 13. Professor, como é que eu faço aqui? Posso continuar alguma coisa aqui? Geralmente não, a gente para aqui. Você só continua se der para eu racionalizar isso daí. O que é racionalizar? Eu vou até explicar no item B, que no item B ele já coloca o resultado racionalizado, certo? Aqui, como a gente chama de número primo, que é um número primo, é um número que não dá para você fatorar ele, certo? Como ele é um número primo, você pode e deve finalizar somente aqui. Professor, o que é esse UC que ele está chamando aqui? Isso aqui é como se fosse unidade de comprimento. Se ele dissesse, coloque a unidade de comprimento em metros, aí você diria, raiz de 13 metros. Como ele não coloca, ele coloca esse UC. Professor, se eu não botar esse UC, está errado? Tá não. Estou só explicando de onde vem esse UC, certo? Deixa eu explicar agora esse exemplo 5, que esse exemplo 5 você tem que ter um cuidado maior. Por quê? Nessa primeira, ele facilitou que ele não colocou nenhuma coordenada negativa, que é justamente para primeiro você entender de onde vem. Nesse exemplo de baixo, ele já colocou coordenadas negativas, então você tem que ter um cuidadozinho maior. Presta atenção. A distância D entre os pontos C de coordenadas 3 e menos 2, então o 3 é o x do C e o menos 2 é o y do C. E o ponto D de coordenadas xd e yD. Né? O primeiro é sempre o x, o segundo é sempre o y. De coordenadas menos 1 e 4. Representadas no gráfico ao lado, é dada por... Presta atenção. Primeiro eu vou colocar a fórmula aqui. Ó. Até para a gente saber de onde vem cada número aqui, que ele está pulando a fórmula. Distância de C até D é igual a raiz quadrada. Sempre coloco primeiro a fórmula, que até ajuda você a memorizar a fórmula, certo? Ó, a fórmula é o seguinte. Sempre eu começo do ponto de início, certo? XC menos XD, que é a variação do X, né? Ao quadrado, mais YC menos YD ao quadrado, que é a outra variação dos pontos Y. Ele até desenhou aqui no plano cartesiano, ó. Marcou o ponto C, marcou o ponto D e ligou, certo? Depois de que ele fez, depois de colocar a fórmula, ele só substituiu. Vamos lá. Distância igual a raiz quadrada, aqui abre um parênteses, um colchete, porque por causa do negativo. Então, o que é que vai ocorrer? Quem é o XC? 3, tá aqui, ó. 3, menos, cuidado agora, o menos que é da fórmula, é esse primeiro menos aqui. O XD, professor, quem é o XD? O XD é o menos 1. Como vai ficar um menos ao lado do outro, ele costuma colocar entre parênteses. Professor, esse parênteses serve para quê? Para você evitar um erro. Professor, eu não tenho essa dificuldade, posso não colocar o parênteses? Pode. Se você acha que não vai lhe atrapalhar, pode.
Esse parêntese é para organizar melhor e dificultar o seu erro. Mas se você não quiser colocar, quiser botar um menos do lado do outro, tudo bem. Se isso não lhe atrapalhar nos cálculos, certo? Então, fica menos, e depois a coordenada y, que é menos 1. Mas vai fazer a mesma coisa para a variação do y. Ó. Quem é o YC, professor? YC menos 2. Ó, aqui ele já trocou. Ó. Pode observar. Ó. Lembra quando eu disse naquela observação? Ó, essa observação aqui, que eu até grifei, ó. Tanto faz você botar y do A menos yb, como yb menos ya. Eu não gosto de começar de um e no outro fazer diferente, certo? Eu gosto de fazer sempre, começou do primeiro, vai do primeiro, do mesmo jeito. Por que ele fez isso aqui? Que era só para não ficar tão complicada a parte do sinal. Então, aqui ele pegou o 4, o final, menos o y do c, que é o menos 2, certo? Agora aqui o que é que ocorre? Ó? Vou botar a caneta aqui de novo. Aqui, professor, da onde que esse 3 menos 1 ao quadrado virou esse 16 aqui, que tem aqui, ó. Vamos fazer um borrãozinho aqui do lado. 3 menos 1 ao quadrado, certo? Primeiro resolva aqui o que está dentro de todo esse parênteses. Ó. Menos com menos, mais. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, é 4 vezes 4, que será 16. Então, aqui o item, essa primeira parte deu 16. Mais, tá aqui ele, ó. Da onde vem esse 36, professor? Vem daqui, ó. Vamos fazer um borrãozinho aqui do lado. 4 menos 2. Isso tudo ao quadrado. Mesmo esquema, menos com menos, mais. 4 mais 2, professor, 6. 6 ao quadrado, 36. Certo? Por isso que é 16 mais 36. Então, raiz quadrada, não esqueça a raiz de 16 mais 36, deu raiz de 52. Aqui é aquela parte que eu comentei aqui em cima. Termina aqui, professor? Não, porque aqui dá para você racionalizar. O que é o racionalizar? Vamos fatorar esse 52? Fazer aqui do lado. O que é fatorar um número, professor? Você vai fazer divisões sucessivas, pegando sempre os números primos. Por exemplo, 2, 3, 5, geralmente esses, 7, e por aí vai. 11, 13. Os mais utilizados são esses 3 primeiros, certo? Então, você começa. 52, dá para eu dividir por 2? Dá. Então, você divide. 52 por 2 fica 26. O 26, dá para eu dividir por 2 de novo? Dá. 26 por 2, 13. O 13, professor, dá para eu dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Também não. Nem por 5, nem por 7, porque o 13 é primo. Então, o 13 só vai dividir por ele mesmo. 13 por 13 é 1. Na fatoração, termina quando você chega no 1. Ou seja, raiz de 52 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Que raiz de quem? Dos fatores, ó. 2 vezes 2 vezes 13. Aí o que é que diz a fatoração? Raiz quadrada diz o seguinte, sempre que você tiver aqui dentro do radicando, chama radicando, 2 números iguais, esses números deve desaparecer e aparece um aqui fora. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Aqui eu não tenho 2, então você vai colocar um fora e dentro ele não aparece mais. Então, dentro fica só o raiz de 13. Qual a explicação para isso? 2 vezes 2 não é 4? Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, 2 vai lá para fora. Professor, se aqui tivesse 5 vezes 5, 5 vezes 5 seria 25, raiz de 25 ficaria 5. Então, 5 vem para fora. Por que aqui só vai permanecer o 13? Porque você só tem um 13. Se tivesse outro 13 multiplicando, você sumiria e ele iria para fora. Então, eu digo que raiz de 52, isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 13. Só que essa forma, ela aparece mais, que ela é chamada que aparece na forma racionalizada, certo? Esses 2 exercícios, eu comentei que eles são resolvidos, certo? Deixa eu resolver 2 com vocês desde o começo, que talvez fique até melhor para vocês, certo?
esse primeiro, um exercício bem simples. Esse segundo, ele é um pouquinho mais complexo, certo? Ó, encontre a distância entre os pontos, ponto C e ponto D. Ora, se aqui é o ponto C, eu vou dizer que aqui, vocês concordam que é o X de C, e aqui é o Y de C, e aqui é o X de D, e aqui é o Y de D. O que é que você tem que ter cuidado nesse item? Observe que tem 3 coordenadas negativas, o que torna a questão que tem que ter um cuidado maior. Então, vamos lá, vamos colocar a fórmula. Distância de C até D é igual a raiz quadrada. Então, vamos lá, vamos colocar primeiro só a fórmula. XC menos XD ao quadrado, mais YC menos YD ao quadrado. Então, vamos lá, primeiro passo. Vamos só substituir. Vamos lá. Distância de C até D, eu vou fazer bem devagarzinho, passo a passo, pois é o primeiro que eu estou resolvendo com vocês desde o início. Ó, XC, professor, quem é o XC? Aí você olha, o XC quem é? Menos 1. Menos, quem é o XD, professor? É menos 2. Como ele é negativo também, eu vou colocar ele entre parênteses, certo? Então, fecho o parêntese dele e fecho o outro parêntese do quadrado. Mais YC, professor. Quem é o YC? O 4. Menos da forma. Quem é o YD? Menos 3. Como ele é negativo, também eu vou colocar também ele dentro do parênteses. Fecho os 2 parênteses, quadrado. Lembrando, professor, eu não boto parênteses, mas eu não me atrapalho. Tudo bem, não vou considerar errado, não. Se não interferir no seu cálculo, eu não considero errado, não. Certo? Continuando aqui agora. Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é onde a maioria se enrola. Raiz quadrada. Ó, quanto é que dá isso aqui tudinho, professor? Vamos fazer um borrãozinho aqui do lado. Fica até mais fácil. Para a gente botar só o resultado. Menos 1, menos 2 ao quadrado. Primeiro, você vai resolver essas situações aqui de um sinal ao lado do outro. Ó. Então, eu repito menos 1. Menos com menos, mais. Então, aqui fica menos 1 mais 2 ao quadrado. Menos 1 mais 2, professor. Sinais contrários. Dou o sinal do maior. Quem é o maior? O 2, ele é positivo. E eu subtraio. 2 menos 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. 1 vezes 1 é 1. Então, isso aqui tudinho, esse horror de sinal negativo, isso aqui vai dar simplesmente 1. Mais, que é da fórmula. Professor, esse aqui agora, vamos fazer outro borrãozinho aqui do lado. 4 menos, esse aqui é até mais simples, ó, menos 3 ao quadrado. Aqui, um sinal ao lado do outro, jogo do sinal. Menos com menos, mais. Então, fica 4 mais 3, isso tudo, ao quadrado. 4 mais 3, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. 1 mais 49, professor, fica raiz de 50. Presta atenção naquilo que eu falei. Raiz de 50, professor. Dá para racionalizar? Dá. Vamos fazer essa racionalizaçãozinha bem rápido. 50. Dá para eu dividir inicialmente por quanto? Por 2. 50 por 2, 25. O 25, dá para eu dividir por 2 de novo? Dá não. Dá para eu dividir por 3? Também não dá. Dá para eu dividir por 5? Dá. Então você divide. 25 por 5 fica 5. Por 5 de novo fica 1. Ou seja, raiz de 50 é a mesma coisa que raiz e você coloca os fatores multiplicando. 5 vezes 5. Foi o que eu disse para você. A cada 2 iguais, ele desaparece e vai para fora. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 raiz de quem? Fica somente o 2. Se você quiser colocar, bota o C, que é a unidade de comprimento. Mas se você não botar a unidade de comprimento, não tem problema não. Não vou tirar ponto por causa disso, não. Então, isso aqui, a distância de C até D, ficou 5 raiz de 2. Estão achando muito difícil, sim ou não? Pode ser sincero.
O que é que você tem que ter cuidado, na minha humilde opinião? É a parte dos sinais, entendeu? Os sinais aqui vai aparecer muita coordenada negativa mesmo. Então tem que ter bem cuidadozinho, certo? Deixa eu terminar essa última aqui, aí eu abro para perguntas, dúvidas se surgirem, certo? Lembrando que a aula está sendo gravada, então você pode assistir depois, se quiser novamente, certo? Mas essa questão ela é bem boa. Calcule o perímetro do triângulo ABC, deu as coordenadas A, B e C. Professor, o que é perímetro? Perímetro, lembra, não importa a figura, perímetro nada mais é do que soma dos lados. Ou seja, eu vou ter um triângulo com esses 3 pontos, A, B e C. Com essa questão ela é bem boa. Exemplo, A, B e C. Eu dei as coordenadas dos pontos. Eu quero o perímetro. O que é o perímetro? É eu somar esses 3 lados. Ora, para eu somar os 3 lados, o que é que eu tenho que encontrar antes? Primeiro, a distância de A até B. Depois, a distância de A até C. E depois, finalmente, a distância de B até C. Com essas 3 distâncias, eu somo, que é para eu saber o valor do perímetro. Então, vamos lá, professor. Vamos fazer de um por vez, certo? Distância é porque tem poucos números negativos nas coordenadas, então torna até um pouco menos trabalhoso. Vamos dizer assim, distância de A até B, professor. Vou repetir a fórmula aqui, ó. XA menos XB, que é a variação do x ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Então, vamos lá. Distância de A até B. Aparência. Quem é o XA? X de A é 1. Menos, quem é o x de B? X de B é 3 ao quadrado, mais, quem é o YA, professor? É o 0, menos, quem é o YB? É o 7 ao quadrado, igual, vamos fazer aqui do lado, 1 menos 3, professor. Ora, 1 menos 3, o 3 é o maior negativo, coloca o sinal do maior e subtrai. 3 menos 1 fica menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 7 fica simplesmente o menos 7 ao quadrado. Igual menos 2 ao quadrado, professor. Lembra quando eu disse que não importa se a base é negativa ou a base for positiva, o resultado é sempre positivo. Então, menos 2 ao quadrado nada mais é do que simplesmente o 4. Mais menos 7 ao quadrado, mesma coisa. Não importa se é menos 7 ao quadrado ou se é simplesmente 7 ao quadrado, é a mesma coisa. 7 vezes 7 vai ser 49. 4, uma raiz quadrada de 4 mais 49 fica assim, raiz quadrada de 53. Professor, dá para eu racionalizar esse valor? Dá não, porque 53 é um número primo. 53 não dá para dividir nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, 11, 13, porque ele já é um número primo, certo? Não tem como você fatorar mais do que isso aí não, certo? Então, você calculou a distância de A até B, ó. Calculou isso aqui, ó. Isso aqui é que deu raiz de 53. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos calcular a distância de A até C, ó. Que é isso aqui, ó. Vamos fazer aqui embaixo. Distância de A até C. Repetir o processo. XA menos XC ao quadrado mais YA menos YC ao quadrado. Fechou a raiz aqui. Né? Então, distância de A até C. XA menos XC. Vamos só substituir. Quem é o XA? 1. Menos, que é da fórmula. Quem é o XC? Menos 2. Como é negativo, vou colocar dentro do parênteses, como eu já comentei com vocês. Mais YA, 0.
menos YB, aliás, YC, quem é? 4. Agora, professor, aqui no caso, resolva primeiro a situação do sinal. Menos com menos, mais. 1 mais 2, 3. Então, aqui é simplesmente 3 ao quadrado. Mais 0 menos 4, professor. O mesmo esquema do menos 7. 0 menos 4 fica simplesmente o menos 4. Vou colocar entre parênteses porque ele é negativo, que é para não se confundir com o sinal. Certo? Chegando aqui agora, professor. 3 ao quadrado, 9, mais menos 4 ao quadrado. Lembra, não importa se a base é negativa ou se a base é positiva. Sempre que eu elevar ao quadrado, o resultado vai ser o número positivo. Então, menos 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 fica a raiz quadrada de 25. Termina aqui, professor? Não, porque o 25 é aquele número que a gente chama bem bonitinho, é aquele número quadrado perfeito, né? Raiz de 25 dá justamente o 5. Então, aqui você termina. Então, aqui, calculei a distância de AB, primeiro, que deu raiz de 53. Depois, calculei a distância de AC, que deu quanto? 5. Agora, para finalizar essa primeira parte, para eu poder calcular o perímetro de novo, depois, eu vou ter que calcular a distância de B até C. Observe que essa questão ela é bem complexazinha, uma questão bem interessante, certo? Distância de B até C fica xB menos xC ao quadrado, mais YB menos YC ao quadrado. Vai ficar o quê? Distância de B até C. Vamos primeiro só substituir. XB. Quem é o X de B, professor? É o 3, ó. Olha sempre as coordenadas para não se atrapalhar, viu? Menos XC. Quem é o X de C? Menos 2, ó. Ao quadrado, mais YB, professor, que é um B, certo? YB, quem é? 7. Menos YC, quem é? O 4. Quadrado, fecha a raiz, certo? Então, raiz. Aqui agora, como eu tenho dois sinais, primeiro resolve a situação de sinais. Menos com menos, mais. 3 mais 2, 5. Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado, mais 7 menos 4. É bom que não tem nada de sinal, é só subtrair. 7 menos 4, 3. Então, aqui fica 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Mais 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9 fica simplesmente raiz de 34. Professor, tem como racionalizar esse 34? Até dá para você começar a fatorar. Mas se você for ver, ó, o 34, ó, dá para eu dividir por 2, fica 17. E depois só dá por 17. 17 por 17 fica 1. Então, se você fatorar, não tem como eu extrair nenhum número. Então, ficaria raiz quadrada de 2 vezes 17, que é o próprio 34. Então, não tem o que eu fazer aí no caso, certo? Então, aqui, a distância de B até C fica raiz quadrada de 34. Professor, calculei os três lados. O senhor pediu o perímetro. Quem vai ser, então, o perímetro desse triângulo? Perímetro nada mais é do que eu somar os três lados. Fica raiz de 53, o primeiro lado que nós calculamos, mais o segundo lado, que é 5, mais o terceiro lado, que é 34. Professor, tem como eu somar isso aqui tudo? Tem não. Na verdade, não tem mais o que você fazer aqui. Então, a resposta termina simplesmente aqui. Fala, professor, o perímetro fica esse número tão estranho mesmo? Raiz quadrada de 53, mais 5, mais raiz quadrada de 34? Fica. Vou até mostrar aqui no livro, questão 15 do livro. Ah, professor, uma observação. Faz diferença
se o 5 vem na frente, se a raiz de 34 vem na frente. Vem não. Como está somando, por exemplo, 5 mais 2, 7. 2 mais 5 também é 7. Então, não faz diferença nenhuma quando você está somando a ordem de quem você está somando, certo? Eu tenho até o livro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Era a questão 15. Eu nem olhei. Tem resposta nesse livro? Tem. Aqui, ó. Como é que está a resposta aqui? Deixa eu ver aqui. É nas primeiras partes, circunferência, ponto, tá aqui, ó. Questão 15. Aqui, ó. Ó, 15, tá vendo, ó? 5 mais raiz de 34 mais raiz de 53. Lá no nosso, o raiz de 53 vem na frente. Era raiz de 53 mais 5 mais 34. Mas observe que a ordem não interfere em nada, certo? Pergunta que eu faço a vocês. Estou notando vocês muito calados. Acharam muito difícil? Deixa eu interromper a gravação aqui.